É possível, sim. Nós podemos pedir alimentos numa ação de investigação de paternidade e o juiz tem que ter muito critério para fixar esses alimentos. Então, primeira informação importante. O filho, que é quem tem a legitimidade para ajuizar a ação de investigação de paternidade, é quem vai figurar no polo ativo dessa ação. Ele vai estar representado pela mãe, mas quem está pleiteando aí os alimentos e quem está investigando a paternidade é o filho. Então, a legitimidade para propor essa ação é do filho. O filho vai estar representado pela mãe. E a Lei 8.560 de 92, a Lei 8.560 de 92, permite ao juízo fixar os chamados alimentos provisionais. João, o que são esses alimentos provisionais? São os alimentos que vão ser devidos a partir da citação, tá? Pelo suposto pai, para garantir a subsistência, para garantir a sobrevivência desse filho. Porque esse filho, até esperar o exame de DNA, ele pode estar sofrendo sérias necessidades. Nesse caso, ele pode pedir, então, que tipo de alimentos? Ele pode pedir alimentos para prover as suas necessidades relacionadas a vestuário, relacionadas à saúde, então, convênio médico, remédios, farmácia, odontologia, relacionadas à própria alimentação, né? O supermercado, a padaria, o açougue, a feira. Não podemos esquecer que elas não se reduzem à alimentação. Alimentação, saúde, vestuário, despesas fundamentais são as despesas de habitação, então vai ter que pagar lá um aluguel, um IPTU, um condomínio, esse filho tem que ter essas despesas garantidas. E dependendo da idade dele, ele pode ter também supridas as suas necessidades de educação. E daí, pode envolver o quê? Pode envolver a matrícula do colégio, a mensalidade, o uniforme, aquelas despesas com atividades extracurriculares, a natação, o futebol, tudo isso vai depender da condição social, seja do filho, seja do pai. Mas, na ação de investigação da paternidade, o juiz tem que ser muito rigoroso. Por que ele tem que ser muito rigoroso? Porque se o resultado do DNA der negativo, o pai não vai ter como restituir esse dinheiro. Porque tem uma característica da ação de alimentos, que os alimentos não são passíveis de devolução. Na verdade, o nome técnico que a gente usa para isso é dizer que os alimentos não são passíveis de repetição. Os alimentos não são repetíveis, ou seja, o pai que pagou alimentos não vai poder pedir de volta o que ele pagou indevidamente. Então, o juiz não pode sair por aí fixando alimentos em qualquer ação de investigação de paternidade antes de um resultado positivo no exame de DNA. Ele tem que ter alguma prova mais robusta que demonstre, que traga uma ideia mais forte de que o réu é efetivamente o pai. Se ele não tiver isso e fixar alimentos, ele pode causar um grande prejuízo para o réu, que talvez não seja o pai, e vai pagar alimentos sem poder pedir a repetição, sem poder pedir a devolução. Então, precisa ter critério, precisa ter cautela na fixação desses alimentos. Vamos para a nossa próxima pergunta. Professor, o pai pode negar a paternidade depois de ter reconhecido o filho? Outra pergunta interessante. A ação negatória de paternidade é uma ação que está garantida pelo artigo 1601 do Código Civil, tá? E o pai pode negar a paternidade a qualquer tempo. Isso foi uma alteração trazida com o Código Civil de 2002, porque o Código Civil de 16, o antigo Código Civil, ele tinha um prazo prescricional bastante exíguo para ajuizar a ação negatória de paternidade, e hoje não tem mais prazo. Essa ação negatória de paternidade é uma ação imprescritível. Então, o pai, a qualquer momento, ele pode entrar com uma ação negatória de paternidade. O que eu falei é que eu, particularmente, sou contra a permissão a qualquer momento. Por quê? Porque, às vezes, a paternidade se constrói. Na verdade, eu entendo que ela sempre se constrói. Eu faço a diferença entre o genitor e o pai. O genitor é aquele que cedeu o material genético. O genitor é aquele que cedeu o DNA. Mas o pai é aquele que criou. O pai é aquele que construiu a relação paterno-filial. Ele criou, ele educou, ele transmitiu máximas de experiência, ele informou ao filho as coisas do mundo, e essa paternidade se constrói. Então, eu acho exagerado, eu entendo que é exagerado você permitir que o pai entre a qualquer tempo, depois de 30, 40 anos, com base no exame de DNA, ele vai lá e fala o seguinte: olha, eu quero negar a minha paternidade, mas a lei autoriza. A lei autoriza o ajuizamento da ação negatória de paternidade a qualquer momento,
essa ação é imprescritível. Vamos agora para a nossa próxima pergunta desse bloco 2, o Pergunte ao Professor. Professor, a mulher grávida pode perder alimentos sem necessitar? Pode. Hoje nós temos, desde 2008, nós temos a lei dos alimentos gravídicos. Quem pode ajuizar essa ação de alimentos gravídicos é a mulher grávida, é a mulher gestante. O artigo 1º dessa lei, ele diz que a mulher gestante é que pode ajuizar a ação de alimentos gravídicos. Então, a mulher grávida tem legitimidade para o ajuizamento dessa ação. O direito é dela até o nascimento da criança. Ela vai poder pedir alimentos para despesas do parto, para enxoval da criança, para despesa com tratamento, com remédio, tudo que o médico julgar pertinente e o juiz também, tratamento terapêutico, etc. Esse direito é da mãe que está gestante. Depois de nascer o filho, o direito vai se transferir para o filho. Enquanto a mulher estiver grávida, ou seja, até o parto, o direito é dela. Depois do nascimento da criança, passa a ser um direito do menor. Então, a mulher tem esse direito a partir da Lei 11.804 de 08. E eu vou encerrar aqui o nosso segundo bloco, o bloco do Pergunte ao Professor. No nosso próximo bloco, no nosso terceiro e último bloco, o X da questão, nós vamos responder a 2 questões de concursos anteriores. Para quem está se preparando para um eventual concurso, saber como é que eles estão exigindo o tema relacionado à investigação de paternidade. Então, fica com a gente, que a gente tem 2 questões bem interessantes para serem resolvidas. Espero vocês no bloco 3, o X da questão. Vamos então começar o nosso terceiro e último bloco, o X da questão, em que eu vou responder a 2 questões de concursos anteriores a esse nosso programa, para você ficar preparado para as próximas provas e para você perceber como é que eles estão pedindo esse tema relacionado à investigação de paternidade. Então vamos lá para a nossa primeira questão, em que eles querem saber qual é a alternativa incorreta. E essa é uma dica que eu dou sempre, presta atenção no que estão perguntando, você que vai fazer alguma prova. Porque às vezes você não presta atenção na pergunta e acaba buscando a correta e estão perguntando a incorreta ou vice-versa. Então vamos prestar atenção, vamos dar uma olhadinha lá na nossa primeira questão. Assinale a alternativa incorreta. Então eles querem saber o que não está certo aí. Vamos dar uma olhadinha na alternativa A. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Então, repetindo, presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. O que é isso? Então, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. O que são os filhos havidos por fecundação artificial homóloga? O que é essa história de fecundação artificial homóloga? Fecundação artificial, gente, ela pode ser, pela divisão que o código escolheu, homóloga ou heteróloga. O que é o homólogo? O homólogo é aquela fecundação que é feita com o sêmen do próprio marido. Então, o marido, ele não é estéril, mas por alguma razão ele não está conseguindo fecundar a sua esposa pelas vias naturais. Às vezes o pH da mulher é ácido demais, às vezes o espermatozoide dele não tem a mobilidade que se exige para a fecundação pela via natural. Às vezes são questões até que vão fugir às raias da medicina e etc. e tal. Mas o fato é que ele não está conseguindo, pelas vias naturais, lograr a fecundação da sua mulher. Então, mas ele não é estéril. Então ele vai numa clínica de reprodução assistida, colhem o sêmen dele, e daí o médico utiliza o sêmen do próprio marido para fecundar a mulher. Nesse caso, quando nasce a criança vai nascer com o DNA do marido e da esposa. Então foi utilizado o material genético do marido, por isso homóloga. Na heteróloga, gente, a questão é diferente. Na heteróloga o marido é estéril. Ele não consegue fecundar a mulher porque ele é estéril. Nesse caso, eles vão a uma clínica de reprodução assistida e usam o sêmen de um terceiro, que está lá num banco de sêmen, para que o marido seja considerado pai. Isso é uma questão que aparece bastante em prova. Na fecundação heteróloga, ele tem que ter dado autorização para fazer essa fecundação heteróloga.